Pessoal, hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental e a gente preparou uma entrevista especial, diferenciada para vocês aqui do Multiverso 96. Ai, adorei o tema. Eu também, né? Adorei. Quando eu vi o tema, eu disse muito legal, porque veio muito a calhar com o que a gente gosta de falar aqui. A gente falou sobre esse assunto durante vários dias, inclusive. Exato. Virou febre, inclusive. Já vocês vão saber. Já vocês vão saber. A gente está na linha aqui com o escritor e especialista em saúde mental, Alexander Bass. Ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, também em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e atua na área há mais de 25 anos. Alexander, é um prazer recebê-lo aqui na programação da Rádio Mundial FM. Boa tarde para ti. Olha, obrigado, eu que agradeço aí todo o pessoal que está nos assistindo, o pessoal da produção, e parabéns aí pelo programa aí, pelo Multiverso, que vocês realmente têm essa simpatia e competência sempre, né, na Rádio Mundial. Obrigado. Nós que agradecemos poder conversar contigo. Tu estás em São Paulo hoje, é isso? Sim, exato. Aí não está tão frio quanto aqui? Tá um diazinho. Oi? Acho que... Voltou a garoa de novo. Deve estar alguma coisa em torno de uns 23, 24 graus. Eu não tenho. Eu tô chutando o número, mas tá abafado, mas ao mesmo tempo tá meio nublado, assim, com aquela garoinha que dá vontade de você não fazer nada e ficar assistindo alguma coisa na Netflix com chocolate quente, mas infelizmente não sempre a gente pode fazer isso, né? Especialmente numa segunda-feira. Claro, né? Já começa a semana com preguiça com esse tempo, né? Aqui tá um pouquinho mais frio. Exato. Fez 8 pela manhã, a gente tem 16 agora, nessa nossa primavera. Tá difícil de chegar às temperaturas, né? A gente tá realmente com temperatura de inverno ainda. Mas, Alexander, a gente quer falar sobre um assunto bastante sério, né? Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. A gente celebra ele anualmente, sempre em 10 de outubro, né? Foi criado lá em 92 pela Federação Mundial da Saúde Mental para realmente chamar a atenção sobre a necessidade da gente cuidar da saúde mental, e eu acredito que principalmente depois de uma pandemia global que a gente teve e ainda está enfrentando, né? Discutir esse assunto se torna cada vez mais importante, né? Não tenha sombra de dúvida nenhuma, né? Eu acho que a pandemia, ela atacou não só a saúde mental, mas a saúde psicofísica, a saúde psiquiátrica, a saúde física e a saúde econômica de todo mundo, onde todos esses fatores estão ali interligados. Nós estamos numa pandemia ainda, né? Nós não acabamos a pandemia, então todos esses fatores estão mais acuadas dentro das suas questões, e principalmente aquelas pessoas que passaram maus momentos da pandemia, seja por ter perdido infelizmente, por ter perdido algum parente ou algum amigo próximo, ou alguma pessoa do seu trabalho, ou enfim, da sua vida de uma maneira geral, né? Ou seja, porque ficou acometida da doença, ficou internada, ou perdeu o seu emprego, ou teve aí toda uma alteração econômica. Quer dizer, tudo isso contribuiu para que a gente viva um fenômeno chamado ainda de, como a gente se diz, né, em inglês é long haul Covid síndrome, quer dizer, a Covid longa, a síndrome da Covid longa, que se dá não só nas esferas físicas, mas também nas esferas econômicas de quem perdeu a sua profissão, e também principalmente na saúde mental, reverberando-se através da ansiedade, da depressão e do estresse, onde todos os três se fazem exclusivamente pandêmicos. Então, ainda a gente cuidar da saúde mental sempre foi importante, mas agora, por causa dessa pandemia, e até mesmo a gente está vivendo uma guerra, né? Então, hoje em dia, você já tem nomenclaturas como ansiedade bélica, que era uma nomenclatura que não existia, e principalmente, fala aí todo o pessoal da Rádio Mundial que está nos escutando, você teve um fenômeno também psicológico e psiquiátrico chamado de ansiedade exclusivamente pandêmica, em inglês Pandemic Specific Anxiety Disorder. Quer dizer, é uma coisa que saiu da pandemia, veio da pandemia e saiu da pandemia. Então, assim, desde que a pandemia saiu, eu nunca vi tantas alterações, claro que eu não vou falar todas aqui porque é impossível, sim, mas eu nunca vi tantas alterações na nomenclatura da saúde mental em relação ao comportamento humano, em relação às nossas atitudes, né, como e em relação também às manifestações psicológicas e psiquiátricas que se fizeram por causa do advento pandêmico.
E não se pode também, né, ter receio em expor o que a gente está sentindo, né? Porque muitas pessoas, elas tendem a querer se mostrar fortes, né? Até porque às vezes precisam se mostrar fortes porque são o pilar da família, o pilar de algum relacionamento, mas no momento em que isso acontece, buscar ajuda é o mais importante, né, Alexander? Sim, eu acho que ser natural, né? O que você está falando, muito boa sua colocação, é ser natural, né? É você dialogar com os seus sentimentos, né? Não só com você dialogar com os seus sentimentos, mas também você poder reconhecê-los, ou não reconhecê-los, mas reconhecer que alguma coisa não está legal com você, seja o que for, né? E você poder ali, a partir desse conhecimento, né? Dessa clarificação que você não está legal, é você poder ali procurar uma ajuda específica e relatar dentro. Claro, você não tem que ser profissional, né? Você não tem que conhecer nenhuma sintomatologia, mas você relatar para o profissional da saúde mental, seja um psicólogo, uma psicóloga, ou um psiquiatra ou uma psiquiatra, aquilo que está te incomodando, para que através desse incômodo possa ser clarificado as suas questões mediante a um psicodiagnóstico clínico feito ali com responsabilidade, desde que a pessoa seja realmente formada ou em psicologia ou em psiquiatria, né? Vale a pena lembrar que terapeutas alternativos não dominam o espectro da saúde mental. Eles entendem de outras coisas que não são a saúde mental. Então, sempre procurar um especialista que é um expert na saúde mental pode fazer a diferença para você, para que você seja diagnosticado, tratado e, nos casos que há necessidade, medicado também. Com certeza. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco da conversa. A gente teve acesso a um material seu, Alexander, com uma análise de uma série que está fazendo maior sucesso, né? Está sendo muito comentado, por um lado positivamente, de outro negativamente. Nós temos um programa aqui que é esse, o Multiverso, em que a gente gosta de trazer sugestões de séries, de filmes. A gente sempre tem um bloco dedicado a discutir alguma série. Eu e a Suelen adoramos assistir séries, então, para poder trazer com mais conteúdo o que a gente vem conversar aqui, mas essa série realmente ela precisa, né, de uma análise diferenciada, que a gente está falando da série Dahmer, um canibal americano, né? Como eu comentei, a gente já falou muito sobre ela aqui, mas é muito importante a gente ter essa visão tua como profissional sobre alguns pontos dela, né? Então, para quem por um acaso não conhece, né, Jeffrey Dahmer, um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, e essa série tem sido até criticada por membros da família das vítimas, né? Ela é uma série baseada num caso real e vem dividindo a opinião, né? Então a gente queria saber um pouquinho mais sobre a tua análise sobre essa problemática que envolve a produção e principalmente, né, as vítimas aí do Jeffrey Dahmer. Olha, querida, eu acho que quando você fala em programas televisivos, quando eles são feitos com responsabilidade como essa série, é muito interessante, né? Eu uso muito as séries e filmes americanos na minha literatura, né? Eu acabei agora meu 7º livro, acabei de lançar, e estou terminando o meu 8º livro, e eu gosto muito na minha literatura de colocar, de acordo com o filme tal, você pode se identificar assim, 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 né? Então, eu acho que assim, eu sou realmente um cinéfilo, eu sempre assisti filmes, séries, né? E embora eu seja especialista em saúde mental, eu já vou entrar no tema, eu me permiti fazer um curso de cinema, de ator, e eu tirei meu DRT não para atuar, mas apenas para me interagir mais com esse universo de cinematográfico e de séries, o qual eu tanto amo. Tanto é que eu fui estudar cinema e não teatro, né? A série de Jeff Dahmer, ela é muito fidedigna ao que aconteceu, tá? A gente está falando aqui de um monstro americano, de uma pessoa que realmente ali era o Jeff Dahmer, ele não era só um serial killer, ele era um serial rapist, quer dizer, é um cara um estuprador em série. Ele era também um necrófilo, né? Então um cara que tem ali o prazer da necrofilia, que é o sexo após a morte da pessoa, o desmembramento de ossos, de corpos, de pele.
Então, assim, a gente está falando de uma pessoa, mentalmente falando, extremamente desestruturada, aonde sabia o que estava fazendo. Quando a gente fala em serial killer, é muito importante as pessoas entenderem que para você ser um serial killer, você tem que ter na sua classificação mental a psicose, tá? Sem a psicose é impossível você ser um serial killer. Então, todo serial killer, sem exceção, é um psicótico, né? Ou podemos falar um psicopata, que é um pouquinho pior. Na verdade, a psicopatia seria mais adequada para um serial killer. Quando o Jeffrey Dahmer surgiu como serial killer, os Estados Unidos tinham 5, além dele, tinham mais 4 serial killers bem contundentes ali, onde todos eles, de uma maneira, não se conheciam, evidentemente que eles não se falavam, mas liam relatos no jornal, assistiam jornal, rádio, TV, enfim. Então, todo o sonho de todo serial killer americano era ser como Ted Bundy, né? Ted Bundy foi o mais notório, infelizmente, assim dizer, serial killer do planeta. Ele morreu na cadeira elétrica em 89 e falou que se não fosse a cadeira elétrica ele ia continuar morrendo, foram as últimas palavras dele. Você tinha aí também o John Wayne Gacy, que também foi executado, e você tinha ali, que era o palhaço assassino. O John Wayne Gacy era um cara que ele aparece na série do Dahmer, nos últimos capítulos, ali alguns segundos, ali uns 30, 40 segundos, alguma coisa assim, né? Ele era chamado de palhaço assassino. Então ele era um cara que frequentava a casa do Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Então veja como serial killers são realmente ali bem contundentes. Então você tinha 5 serial killers aí muito importantes, e o Jeffrey Dahmer era um deles, que realmente desafiava as autoridades, aquela questão toda. A estrutura mental de um serial killer, como eu falei, é a psicopatia, né, que é o transtorno de personalidade antissocial. E onde você tem ali fragmentações morfológicas, psiquiátricas, e você tem rompimentos, assim, vamos dizer, nas ligações afetivas, sentimentais. Então, um serial killer, ele não tem compaixão com o outro, ele precisa dar vazão. Aqui foi o ano que eu entrei na faculdade, e a gente tinha uma matéria lá sobre serial killer, e justamente estava muito em voga pela prisão dele, né, e pelas 17 pessoas ali, 17 rapazes ali que ele matou, incluindo alguns menores também. Então, além disso, ele também era pedófilo, né, porque teve matança de um ou 2 menores. Então ele conseguiu ali reunir as piores, né, o canibalismo, né, também. Então ele conseguiu ali realmente reunir as piores características que uma mente humana poderia ali realmente chegar. Muito pior do que o Ted Bundy, que era muito mais famoso do que ele, se é essa palavra que a gente pode utilizar, mas o Ted Bundy não fazia as coisas que ele fazia. O Ted Bundy, ele simplesmente matava e às vezes estuprava ou não, mas a preferência dele era mais matar mesmo, ele não praticava os outros atos que o Jeffrey Dahmer fazia. Então, assim, a gente está falando de um cara que ele foi morto na cadeia, né? O Visconti não tinha pena de morte, o promotor à época queria colocar a pena de morte, mas se ele relatasse todas as vítimas, eles não iriam instalar. É muito comum, às vezes, nos Estados Unidos, quando você tem um serial killer, um estado que não tem pena de morte, ele inclui de novo essa pena de morte para matar realmente um serial killer, né? Isso é uma prática muito americana ali, utilizada. Então, ele realmente confessou tudo e foi tudo checado. Ele ganhou 900 anos de prisão perpétua, ele foi morto na cadeia por um outro detente, senão ele estaria na cadeia até hoje. Então a gente está falando de uma pessoa que não tem o mínimo de compaixão, não tem o mínimo de sentimento, mas todo serial killer, eu posso te garantir, eles são totalmente conscientes e intencionais das suas ações. Eles sabem o que eles estão fazendo, apesar da psicopatia. Exato. Inclusive o próprio Jeffrey, ele dizia que ele merecia morrer, né? Ele também tinha essa consciência pelas coisas que ele fez, né? A gente... Olha, não, eu comentar que a gente observa, né? A gente tinha uma ideia, talvez equivocada, de que psicopatas ou psicóticos não sentiam emoções. A gente tinha a ideia de que
a não ser que fosse, né, relacionado à própria pessoa, né, a não ser que ele fosse receber alguma punição quanto a isso, nesse sentido. Em alguns momentos até parece que ele sente, eu não sei se é compaixão, não sei se é medo dele ser pego, mas mostra alguns momentos que ele fica apavorado, né? Quando você fala no serial killer, o trato emocional, ele é rasgado, né? Você não tem mais as ligações, vamos dizer, mentalmente falando, sinápticas ali formadas, você não tem mais todas aquelas ligações cerebrais ali normais. Quando um serial killer, ele fica apavorado, é o medo dele ser pego, tá? E principalmente a pessoa fica muito ali, mais apavorada ainda, pelo fato de não poder dar continuidade à sua matança, porque quando você fala em compulsão, a compulsão é uma das coisas mais difíceis de você tratar em psicologia, ou mesmo em psiquiatria, porque a compulsão, ela não é um vício, tá? Ela não é um vício porque não depende de nenhuma substância química, mas ela é uma sintomatologia ali, uma condição atuante, crescente e gradativa, né? E todo cara que é compulsivo, ele não quer se tratar, ele realmente não está afim de se tratar. Quando o Jeff Dahmer fala ali que ele mereceu alguma coisa, provavelmente, pela minha leitura, ele estava ali se punindo porque ele sabia que ele não ia poder mais matar preso. Então, ele deseja realmente a morte ali porque ele sabe que ele não ia poder mais continuar a fazer o que ele estava fazendo. E na cadeia ele sabia que não ia poder fazer isso. Mas assim, você não está equivocada. Não existe sentimentos em psicopatas. Isso é impossível. Psicopatas, esquizofrênicos, sociopatas, né, psicóticos, é impossível você, esquizoides, enfim, é impossível, porque a gente está falando em manifestações psiquiátricas totalmente desestruturadas. A pessoa já nasce sem isso. Para você ter uma ideia, querida, veja só, vamos dizer que você tem um cara, que esse cara nasceu agora e ele não tem histórico psiquiátrico nem depressivo familiar. Ele não tem nenhum tipo de histórico. No parto, se faltar 1 segundo, a criança já nasce com a psicose ali. 1 segundo de oxigênio, né, se faltar, você já faz uma psicose ali. Então, as psicopatias e as manifestações psiquiátricas mentais, elas são morfológicas, elas são estruturais. É impossível de você ter nenhum tipo de retrocesso ou nenhum tipo de cura, né? Quando você tem um psicótico muito leve e ele não oferece risco para a sociedade, ele até consegue viver, mas ele pode explodir de uma hora para outra. É uma bomba ambulante. Mas eu posso te garantir que realmente psicopatas não têm emoção. Quando ele fala ali, é porque na realidade ele está tentando diminuir a pena dele, né? E justamente para até ele não ser morto na cadeia, que é o que aconteceu, ele poder tentar se passar como vítima. Mas eu acho que assim, não podemos, né, romantizar nenhum tipo de assassino, nenhum tipo de pedófilo, nenhum tipo de estuprador, e o cara conseguiu, né, fazer tudo isso. Eu estou fazendo um livro agora, está longe de acabar, de 3 volumes, é um livro extenso, não sei quantas páginas vão ter cada um, o qual eu chamei de coleção Monstros Urbanos. Então é pedofilia, estuprador e assassino. Então o Jeff Dahmer, ele consegue entrar ele consegue entrar nos 3 volumes. Então eu vejo o tipo de magnitude a qual ele fazia. Como ele, você tinha o John Wayne Gacy, né, que era um cara também assim, muito mal, que fazia mais ou menos as mesmas coisas que ele. E o John Wayne Gacy falou, quando foi pego, que ele não queria perder o seu cemitério particular em casa. Também fazia a mesma coisa que o Jeffrey. Outros assassinos ali, Johnny Gacy era casado, era um construtor de Chicago, um cara muito bem relacionado. O Jeff Dahmer, dos 5 serial killers mais importantes da época, dos anos 70, anos 80, nos Estados Unidos, era o único que não era casado. Johnny Gacy era casado, Ted Bundy tinha namorada, né? Você tinha outro ali, o Gary Ritchie, também muito ruim, também eram casados. Então todos eles ali, eles tinham uma vida social dupla. O único que não tinha vida social dupla era o Jeff Dahmer, pelo seu isolamento. Então os serial killers se mantêm mais isolados, justamente para pensar como que vai atuar, como que vai agir, como que vai fazer ali na sua questão. Você teve também um outro serial killer ali muito importante nos anos 80, chamado Robert Hansen,
que foi o único serial killer do Alasca até hoje, onde ele sequestrava prostitutas, colocava no seu jatinho particular, um avião pequeno, e levava ali para ficar caçando, como se você estivesse caçando com um animal mesmo. Então, veja que e todos os serial killers, todos têm essa questão, né, ali da prostituição, da pornografia. O próprio Ted Bundy era viciado em pornografia, o Jeff Dahmer também era, né? Então todos esses caras, eles têm ali as suas questões sexuais mais resolvidas. Então veja como que a atividade sexual anormal, ela influi realmente numa ação psicopática de assassinato em série. Nossa, assustador, né? A gente teria muitas questões, né? Demais. Daria pra gente falar até o ano que vem aqui. Nossa, inclusive a gente comentou sobre o serial killer que apareceu brevemente, né, na série, o que se fantasiava. Isso, ele inclusive faz uma comparação, né, na série, dizendo, as pessoas me comparam com ele, mas eu não acho, eu acho que a gente seja diferente. Isso não era uma forma de reconhecer ou de demonstrar que não não é nem arrependimento, né, mas de humanidade, de querer mostrar a humanidade. Era apenas uma forma de manipular, né, para quem estivesse acompanhando, né, de que ele era diferente. Sim, porque boa, ele... Exato, muito boa a sua colocação, exatamente isso, a manipulação, né? Todo serial killer é muito inteligente. A gente divide serial killer em serial killers mentalmente organizados e serial killers mentalmente não organizados. Esses 5 caras aí que eu te falei, né, esses 5 serial killers, todos eles eram extremamente organizados. Eles foram pegos por algum deslize ali, alguma testemunha que viu. No caso do Jeffrey, uma testemunha que conseguiu fugir ali. Enfim, então todos eles são realmente ali são caras muito maus, assim. Se você quiser falar que todo serial killer, ele tem um componente da maldade, não tenha sombra de dúvida nenhuma disso. Teve um simpósio que eu assisti nos Estados Unidos acho que há 10 anos atrás, um pouco mais, eu não lembro exatamente quando foi, mas tinha um psiquiatra ali que estava falando ali dos elementos da maldade, dos serial killers, e todos eles têm um elemento de maldade muito contundente, né? Eles sabem o que eles estão falando, mas você tem ali o sadismo, né? Todos eles eram sádicos. Quando o Jeffrey fazia isso, ele dá vazão. É aí que ocorre primeiramente o orgasmo mental. Antes do orgasmo psicofísico, né? Que no caso do Jeffrey, ele parava de matar para realmente ter ações masturbatórias em cima do cadáver ali. Antes disso, você tem que ter o gatilho, que é o orgasmo mental, né, que é o mais importante para eles. O orgasmo físico é uma questão secundária, não é nenhum fato. Então, a gratificação orgástica, ela só vem realmente ali a partir da matança. Então, por isso que ele era um sádico, ele era um controlador, né? Então, era um cara que abduzia suas vítimas. Então, veja, totalmente intencional, ele drogava a vítima, né? E se ele foi pego, porque provavelmente ou ele errou a dose na última droga, ou a vítima tinha uma estrutura corporal mais avantajada, seria mais forte, mais resistente, pelo menos naquele momento, para não ser drogado, né? Isso é uma prática utilizada até hoje por tantas e tantas milhões de pessoas, mesmo que não são seriais, mas e conseguem obter algum tipo de sucesso, infelizmente, né? No caso do Jeffrey, especialmente, ele negava a própria sexualidade e procurava realmente pessoas que fossem homossexuais. Aí, quando ele matava as pessoas, na realidade ele estava matando ali a sua sexualidade não assumida. Entendi. É isso aí. Alexander, a gente teria com certeza assunto para conversar mais 1 hora tranquilamente, mas a gente tem o horário até às 13 horas aqui do programa, já antecipando um agradecimento. Não, por favor, eu super entendo. Eu sempre fico triste quando alguma entrevista acaba, porque eu acho que quando a gente fala, sempre que a gente pode, né, elucidar
as pessoas que nos estão escutando, o prazer realmente é um prazer muito bom, e acho que a gente faz aqui a nossa obrigação, vocês como apresentadoras, como repórteres, e a gente como entrevistados. Então eu agradeço aí realmente a entrevista, deixo um abraço aí para as duas, deixo um abraço aí todo o pessoal aí da Rádio Mundial, parabéns aí pelo programa. Eu acho que é um programa, né, esse multiverso é fantástico, eu acho que o próprio nome já diz, e deixo um abraço aí a todo o pessoal da cidade que nos está escutando, e todo o estado aí do Rio Grande do Sul, que é um estado maravilhoso, assim como tantos outros aqui do Brasil. É isso aí, nós que agradecemos a tua disponibilidade, uma excelente semana para ti, e também vamos aguardar então o lançamento aí dos próximos 3 volumes, Alexandra. Tá bom, obrigado. Certo, obrigado. Um abraço para ti, muito obrigada.